tempo voa. Eu gostaria, mas antes da gente começar a participar da nossa ceia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu estava orando essa semana e pedi: Senhor, me dá uma palavra. E a palavra de Deus é sempre assim. Eu aprendi que é assim. 90%, 99% é transpiração. 1% é inspiração. Ele nos dá start. Ele nos dá o sinal. E a gente tem que fazer o quê? Corre atrás. Corre atrás. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes da gente tomar ceia, está entregando o certificado de vocês, que agora vocês vão poder chegar no céu, pegar o certificado lá para o Pedrão, falar: aqui, Pedrão, ó, fui batizado. Brincando, né? E eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Está lá em João, no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 3. Uma passagem bastante conhecida. Uma palavra simples. Foram escritos 4 evangelhos. 4 evangelhos. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Porque a igreja já estava passando por meio de dificuldade de fé, de doutrina. Estava tendo alguns hereges no meio da igreja. Começou a entrar alguns hereges, ensinar coisas erradas na igreja. João, o apóstolo João, que foi aquele que morreu mais velho, segundo a tradição, ele viu a necessidade de escrever o evangelho. Já existiam os 3 evangelhos, mas ele sentiu a necessidade de escrever o evangelho segundo a ótica dele. E esse evangelho de João foi escrito para os crentes. Esse evangelho foi escrito para os que creem. Tem certas coisas que aparecem no evangelho de João que não tem nos outros evangelhos, que não aparece lá. Algumas particularidades que não aparecem lá nos outros evangelhos. E uma das particularidades que João viu, porque o que João viu, ele escreveu. O que João escutou, ele escreveu. E essa particularidade que ele viu, só ele escreveu. Que foi um momento, um encontro que Jesus teve com um homem, um tal de Nicodemos. E só estava Jesus e Nicodemos. E foi numa noite que eles se encontraram. Não tinha ninguém. Somente João estava presente. Dá-se a entender que somente João estava lá. E ele escreve essa passagem. Todos acharam? Capítulo 3. Opa, estou aqui em Apóstolos, Atos dos Apóstolos, que não é João. Só eu que não achei, mas. Aleluia. Capítulo 3 de João. Diz assim, no verso 1 em diante. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Nicodemos, como alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só, no verso 3 o que ele fala: ninguém pode ver. É isso que está escrito aí? Ninguém pode ver
Lá no verso 5, ninguém pode entrar, ninguém pode ver, se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. São condições para nós vermos e entrarmos. Uma condição da qual Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e aquele que vive para todo sempre, nos revela. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Outra chamada de atenção. Mas o que nasce do Espírito, o Espírito aí na tua Bíblia está em letra maiúscula, é isso? O que nasce do Espírito, está em letra maiúscula, é Espírito. Está falando de que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Maiúsculo é o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito Santo de Deus. Verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, maiúsculo. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho. E eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus, ele veio do céu, amados. Então ele conhece o céu, ele pode falar do céu, porque é de lá que ele veio. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna só quem pode dar é Jesus Cristo. Buda não pode dar vida eterna, Pedro não pode dar vida eterna, João não pode dar vida eterna. Só dá quem tem para dar. E Jesus tem vida eterna, ele pode dar vida eterna. Só Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pai amado, nós, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento do qual o Senhor separou para nós, para que nós estivéssemos
para ouvir a tua palavra, Senhor, para te adorar, para prestar a ti o nosso culto, a nossa adoração, Senhor. Eu pela fé, Pai amado, eu creio que o Senhor já está no nosso meio, que o Senhor é quem anda em nosso meio, que é o Senhor quem toca, que é o Senhor quem cura, que é o Senhor quem restaura, que é o Senhor que anima, que é o Senhor quem levanta, que é o Senhor quem capacita, e o Senhor está no nosso meio, se movendo em nosso meio, Pai amado, porque a igreja é tua, Senhor, e nós estamos aqui porque somos teu, Pai Santo. Em nome de Jesus, continua a falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Assim nós oramos e assim nós cremos, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? O que aconteceu aqui nesse texto? Nicodemos era um homem top, quase 10, que 10 é Jesus, tá? Quase 10, um homem de uma estirpe alta, de uma alta patente. Para vocês terem uma ideia, esse homem fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio hoje é como se fosse o STF, Superior Tribunal Federal, é isso? É como se ele fosse um membro do STF. Tamanho era o gabarito do camarada, uma pessoa instruída, uma pessoa estudada, uma pessoa conhecedora da verdade, conhecia as escrituras, conhecia as leis, era um juiz nos nossos dias, um homem de alto gabarito. Mas ele foi criado em meio à sua religião, ele foi criado em meio aos seus costumes, em meio aos seus hábitos, ele tinha lá as suas tradições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para você fazer, para Deus te abençoar, você tem que fazer assim, para você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso, você precisa. Ele foi criado cresceu nesse meio. De repente aparece alguém, um nazareno, uma pessoa simples, pobre, de Nazaré. Era um lugar paupérrimo, Nazaré. Só tinha pobre, só tinha pessoas com pouca cultura, e Jesus veio de lá, do meio dos pobres, e ele não se conformava. Aquilo começou a falar no coração dele, aquilo começou a incomodar o coração dele. Um homem que faz os milagres que esse homem faz, ele deu vista a um cego de nascença, ele curou um coxo paralítico que não andava, ele fez com que ele andasse. Ele ressuscitou um homem morto após 4 dias. Ele curou um rapaz que morreu. Hoje a mãe era viúva, a viúva de Naim. Seu filho morreu. Ele quebra todas as tradições, toca no morto e manda que o morto se levante. E de repente o rapaz senta. Nicodemos ficou maravilhado com essas coisas. Isso só pode acontecer com um homem que é de Deus. Mas ele ficava chato, pensava consigo mesmo, fica mal. Eu sendo mestre em Jerusalém, eu sendo doutor da lei, sendo influente no Sinédrio, de repente vou buscar sabedoria, de repente vou querer aprender com um galileu, com um nazareno. O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? Foi a mesma coisa quando eu me converti, também foi mais ou menos assim, só que não era culto, não tinha nada a ver, né? Mas todo mundo falava de mim. Família então caiu de pau. Você é louco, nós viemos de tal religião, nossos seus pais, sua mãe, e agora você está querendo mudar de religião? Eu falei, não estou mudando de religião, não. Eu estou aceitando Jesus. Eu quero Jesus, eu estou conhecendo Jesus, eu quero Jesus. Nicodemos estava preocupado com isso. Então, na calada da noite, ele arrumou um jeitinho e foi escondidinho lá. Tanto é verdade que só tinha uma pessoa lá, que deve ser João, que registrou esse caso. E ele chega para Jesus e fala, olha, eu sei que tu és grande, tu és mestre, eu sei que você faz grandes milagres, eu sei que Deus é contigo.
Jesus, em vez de, subir na tamanca, já encheu o peito do pombo. Realmente, sou eu que faço os milagres. Se fosse eu, talvez eu agisse assim, Mas Jesus não, Jesus nem quis saber do que ele estava falando. Falou: eu vou te falar uma coisa, se você não nascer de novo, balbal, você não entra no reino do céu. Como pode nascer de novo? Como posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele não conseguiu conceber isso. Falou: olha, digo mais, se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. É necessário, é preciso que vocês nasçam de novo. Eu começo a entender algumas coisas, amado, vendo a vida de Nicodemos. Esse homem que era instruído na lei, um homem que estudou talvez nas melhores faculdades dos seus dias, era um homem importantíssimo dos seus dias, fazia o bem, um caráter ilibado, porque para fazer parte do Sinédrio tinha que ter um bom caráter, devia ser bom pagador de suas contas, devia ser um bom pai de família, devia ser um religioso, porque ele precisava ser um religioso, porque ele fazia parte do Sinédrio. Então é verdade que diz aqui que ele era fariseu. Fariseu é uma facção dentro do judaísmo, que criam no Espírito Santo, que criam na ressurreição, que criam nos anjos. É uma facção. Então era um homem religioso e que conhecia a lei. E com toda essa bagagem, quando ele se depara com Jesus, toda essa bagagem que ele tem, todo esse conhecimento que ele tem, todo esse status que ele tem, toda essa posição que ele tem, cai por terra. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele entendeu como um bom religioso, cai por terra. Ele leva uma resposta de imediato: você tem que nascer de novo. Eu percebo, amados, que não basta ser religioso, não basta a gente ir na igreja todo domingo, não basta a gente fazer boas obras, não basta você ser conhecedor da palavra de Deus. Você tem que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Eu entendo, amados, que o novo nascimento é uma necessidade. Em primeiro lugar, o novo nascimento é uma necessidade. Todos nós precisamos nascer de novo. Ah, pastor, que isso? Eu nasci em berço evangélico. Meus pais são evangélicos. Meus avós. Eu fiquei, na semana passada, sábado passado, teve a reunião de pastores lá. Reunião não foi ordenação do pastor. Lá os pastores estavam, um falava: eu sou neto de pastor, meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, inclusive casei com a filha do pastor. Vai gostar de pastor assim do canto. Aí veio outro e fala: não, nossa família de sacerdotes, a família sacerdotal, toda a família serve a Deus, toda a família trabalha na igreja. Deles eu fiquei pensando, falei: ai, rapaz, eu estou fora do contexto. Aí eu cheguei no modo dos cumprimentos e tal. Aí eu chamei o presidente da nossa irmã, pastor Moisés. Chamei de canto e falei: pastor, eu estou na roça, eu estou aqui, olha, eu não sei o que eu faço. O que aconteceu? Pai, eu não tenho esse pedigree. Mas o que você está falando? Vocês falam que é filho de pastor, neto de pastor, sacerdote, não sei o quê. Rapaz, em casa não tem ninguém que é crente, ninguém se converteu, não conheço ninguém da minha família que se converteu, ninguém é pastor, nunca foi pastor. Eu não tenho qualificações. Mas, irmãos, a gente brinca com algumas coisas assim, mas o Espírito Santo, ele não brinca. Eu ouvi a voz do Senhor no meu coração. Ele me disse: eu te vi lá na malhada. Eu te vi lá na malhada.
Foi que nem os irmãos de Davi, o rei Davi, quando foi separado para sacerdote. Samuel, depois que passou todos os irmãos dele, tinha só Davi, que estava no meio da malhada, estava lá, largado, esquecido, cuidando das ovelhas. O Espírito Santo me consolou, amados. Eu vi você lá na malhada. Falei, aleluia. Amados, não importa a posição que você tem, não importa o conhecimento que você tem, não importa quantos anos de fé, de caminhada que você tem, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nascer de novo é uma necessidade. Nascer de novo é uma necessidade. O que aconteceu, amados? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Para Deus, nós estávamos mortos. A criança, o bebê que nasce, está morto para Deus. Duro ouvir isso, mas é uma verdade. Nós herdamos o pecado lá de Adão. Lembra que Deus falou para Adão? Adão, aqui está aí o paraíso, come de todo fruto, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente se você comer, você vai morrer. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele morreu. Alô? Hã? Morreu? Alô? Ele não morreu. Ele foi expulso do paraíso, mas ele morreu para Deus. O que é morte? Separação. A palavra morte significa separação. Ele foi separado da comunhão que ele tinha com Deus. Todo dia de tardezinha, Deus ia lá tomar um café com Adão. Todo dia de tardezinha, no entardecer, Deus passava lá para conversar com Adão, para ter comunhão com Adão. Mas depois que ele pecou, que ele desobedeceu a Deus, foi quebrada essa comunhão. Ele morreu para Deus, ele se apartou de Deus, ele se afastou de Deus, e nós herdamos esse pecado. Para Deus nós estávamos mortos. Mas Jesus veio fazer essa religação. Jesus veio nos restaurar. Jesus veio nos religar a Deus. Novo nascimento, amados, é necessário para todos nós. É necessário. O que é o novo nascimento? A pessoa começa a pensar de forma diferente. Ela tem um novo sonho. Ela tem uma nova perspectiva. Ela tem novos ideais. Antes, ela sonhava em ter um AP. Hoje, ela passa a sonhar a morar no céu. Antes, ela sonhava em se deliciar no pecado. No novo nascimento, ela sonha em se santificar a Deus. Um novo nascimento, amados. Uma pessoa que nasceu, que passou pelo novo nascimento, ele não fala mal do irmão. Aquele que passou pelo novo nascimento, ele não fala mais do mesmo jeito que ele falava. Que tem pessoas que têm mania, costume, hábito, vício de falar palavras torpes. O que é palavra torpe? Peixe podre. Já sentiu cheiro de peixe podre? Aquele bafão? Torpe significa peixe podre, literalmente. Quando você fala palavrão, não tem quem chegue perto. Palavra torpe. O novo nascimento é uma mudança que ela começa de dentro para fora. É uma transformação, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Esse é o novo nascimento. Eu entendo, amados, que o novo nascimento é algo que para o homem é impossível. O homem por si só, ele não consegue fazer um novo nascimento, passar pelo novo nascimento. Eu entendo que o novo nascimento é um processo que é feito por Deus. É um processo milagroso. É um processo poderoso na vida do ser humano. É algo sobrenatural da parte de Deus. Assim como Nicodemos, você também pode pensar: mas eu não consigo me livrar do meu pecado, eu não tenho forças para me livrar do meu pecado. Você pode ser fraco, mas ele é forte.
Você não consegue, mas ele consegue. Você não pode, mas Ele pode. Você não vai, mas Ele vai. Você não tem poder, mas Ele tem poder. Isso é um novo nascimento. Ele vem de Deus. Irmãos, quando eu olho para Pedro, um exemplo clássico de Pedro. Pedro passou pela melhor faculdade de teologia, 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus, comendo com Jesus. E chega num certo ponto que leva a cada dura de Jesus. Quando ele chega para Jesus, quando Jesus fala que é necessário que o filho do homem padeça e morra, ele já pula na frente, tipo Pedrão. Para matar o Senhor tem que passar por cima de mim, tem que passar por cima do meu cadáver. O que Jesus fala para ele? Sai de reto, Satanás. Leva uma chapuletada de Jesus. E Jesus ainda diz para ele: Pedro, eu tenho orado por você, Pedro, porque o diabo tem tentado te arrebatar. Pedro andou com Jesus, falou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu com Jesus. E Jesus ainda falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim foi. Quando Jesus estava sendo julgado, viram Pedro perto de uma fogueira. Falaram: esse camarada é Galileu. Ele estava com o Galileu. Ele: não conheço esse homem. Ele fala igual o Galileu. Não, nunca andei com esse homem. Sim, você andou com... Não, nunca falei com esse homem. E o galo cantou. Acho que até hoje, quando ele ouve o galo cantar, ele pensa 2 vezes. Mas, amados, depois que ele tem um encontro com Jesus na beira do mar, na praia, que Jesus conserta: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Senhor, você sabe de todas as coisas. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Esse homem, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, e ouviu-se um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e lá se ouvia línguas partidas, línguas repartidas no meio dele, e cada um falava na sua própria língua, e eram línguas como línguas de fogo no meio deles. E Pedro profetizava, um profetizava daqui, outro profetizava dali, e Pedro sobe em cima da mesa e começa a pregar sobre Jesus, e começa a falar sobre Jesus, e começa a engrandecer Jesus. E naquela noite, naquele dia, 5.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Poder de Deus, o poder da transformação. Ele passou pelo novo nascimento, ele estava sendo possuído pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aonde esse homem passava, as pessoas colocavam os enfermos ao seu lado. Aonde a sombra dele batia, as pessoas eram curadas. Quem era Pedro? Mentiroso, medroso. Quando eu olho para Paulo, matador de cristão, caçador da igreja, matava crianças, encarcerava pessoas, encarcerava famílias, por causa da sua crença, por causa da sua religiosidade, matava pessoas por causa daquilo que ele cria. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco. Ele viu uma luz que resplandecia, e no meio daquela luz, daquele clarão, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse homem ficou cego, mas ele foi restaurado pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor como um vaso precioso. Esse homem começa a pregar o Evangelho. Foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Foi aquele que mais escreveu as cartas do Novo Testamento. Foi aquele que viajou, andou por causa do amor de Jesus. Um homem restaurado, um homem renovado, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus.
O novo nascimento não vem do homem, o novo nascimento vem do poder de Deus. Aquilo que você não consegue, Deus pode fazer. Aquilo que você não consegue deixar, Deus faz com que você deixe. Aquilo que você não amava, você passa a amar. Aquilo que você amava, você passa a odiar. Porque é o poder de Deus que é manifesto na tua vida. O Espírito Santo vai tomar vocês nas mãos dele. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vocês vão falar em línguas. Vocês vão orar pelos enfermos. Vocês vão testemunhar de Jesus. Vão ser cartas vivas do Senhor aqui nessa terra. Cartas vivas do Senhor. Nascer de novo é necessário, é preciso que vocês nasçam de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter algumas mudanças diante do Senhor. Você precisa mudar as tuas atitudes diante do Senhor. Você precisa mudar o teu jeito de falar diante do Senhor. Você precisa mudar a tua maneira de andar diante do Senhor. Você precisa passar pelo novo nascimento. Por fim, meu amado, quero dizer para você que isso é uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Olha o que diz lá: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Crê em quem? Todo aquele que nele crê. Nele quem? Nele quem? Nele quem? Jesus. Jesus é o motivo da tua fé. Jesus é o motivo da tua restauração. Jesus é o motivo da tua vida. Quando ele cita Moisés aqui, amados, foi um momento que o povo de Israel foi rebelde com Deus. Se rebelaram contra Deus. O que Deus fez? Mandou um monte de serpente abrasadora no meio do povo. E a serpente, picava e envenenava as pessoas morriam envenenadas. Moisés recorreu ao Senhor, e o Senhor falou: olha, faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e levanta ela, e todos aqueles que olharem para a serpente, que forem picados, serão sarados, serão curados, serão restaurados. E assim Moisés fez. As pessoas que tinham sido picadas pela serpente estavam envenenados pela serpente, mas quando contemplava a serpente de bronze, elas eram curadas. Por isso que ele diz que é necessário que o homem, filho do homem, é necessário que ele seja levantado, colocado no madeiro, colocado na cruz, para que todo aquele que contemple a ele possa ser salvo por ele. Todos aqueles que olham para Jesus são curados do veneno do pecado que corre nas nossas veias. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa do encontro com Jesus. Eu preciso do encontro com Jesus. Nós precisamos nascer de novo. Não adianta. Não adianta a gente vestir uma capa de religiosidade, como Nicodemos tinha sua capa de religiosidade, e não ter uma vida com Deus, não ter uma vida que agrade a Deus, não ter uma vida de comunhão com Deus. Vivemos de testemunho de terceiros, vivemos de experiência de terceiros. Vamos na igreja todo domingo, mas falamos mal do nosso irmão, criticamos os nossos líderes, tem pessoas que odeiam o seu irmão. Misericórdia. Nós precisamos nascer de novo. Vamos à igreja, tomamos a ceia do Senhor, participamos do cálice do Senhor, e não mudamos a nossa vida. Onde fulano senta, eu não sento. Aonde fulano está, eu não vou. Que crente é esse? Que cristão é esse? Jesus disse que nós seríamos conhecidos por causa do amor.
mundo lá fora se odeia. O mundo lá fora se degladia. Mas é o mundo lá fora. Você foi chamado, você foi separado. O Senhor te comprou. E não comprou nem com ouro e nem com prata. Mas Ele te comprou com sangue. E sangue de Deus. E nós achamos que está tudo bem. Vamos à igreja, vamos louvar a Deus. Mas se tem alguém fazendo fofoquinha, você, é mesmo, é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Que cristão somos nós? O que é um cristão, amados? É um imitador de Cristo. Cristo não é uma religião. Cristo é uma pessoa. E nós servimos a Ele. Nós andamos nas pegadas dEle. E nós imitamos a Ele. Jesus bateram na sua face direita, Ele deu à esquerda. Às vezes nem bateram em nós já está puxando na chinela. Deixa eu falar uma coisa para você. É necessário que você nasça de novo. É preciso que vocês nasçam de novo. Nós nos acostumamos com algumas situações, amados. Achamos que é normal e não é não. Nós precisamos fazer uma reavaliação, fazer uma revisão daquilo que a gente tem falado, daquilo que tem feito. Sabe o que eu tenho feito? Tem agradado a Deus? Sabe da forma que eu tenho andado? Tem agradado a Deus? Sabe que as minhas palavras é de verdadeiramente uma pessoa que nasceu de novo? Você pode ter suas contas em dias, não faz mais que a tua obrigação. Você pode ser uma pessoa de caráter ilibado. Glória a Deus por isso. Você pode ocupar uma posição elevada. Aleluia por isso. Que Deus te abençoe. Mas eu quero te dizer uma coisa. É preciso nascer de novo. E é Jesus quem está dizendo: se você não nascer de novo, você não vai ver o céu. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai entrar no céu. É Jesus quem está falando, amado. Hoje é o momento que você tem a oportunidade de refletir, o momento que você tem a oportunidade de pensar. Você quer passar pelo novo nascimento? Você acha que você precisa passar pelo novo nascimento ou não? Todos vocês precisam, inclusive eu, preciso passar pelo novo nascimento. Uma nova vida com Cristo. Uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida de fé, uma vida de testemunho, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Quero chamar aqui à frente aqueles que vão estar ministrando a ceia. Eu quero dizer para você, meus amados, Jesus, Ele é bom, Jesus é muito bom. E Ele sempre vai querer o nosso bem, Ele vai sempre querer o nosso melhor, amados. Por isso, algumas vezes Ele puxa a nossa orelha. Por isso, muitas vezes, como Ele fez com Nicodemos, confrontou Nicodemos. Ele se achava que estava tudo bem, a vida dele estava muito bem, mas quando ele vai falar com Jesus, quando ele vê Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele começa a entender, tem alguma coisa errada, eu preciso nascer de novo, eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso amar mais o meu irmão,
Eu preciso amar mais a palavra de Deus. Eu preciso obedecer mais a Deus. Eu preciso me santificar mais diante de Deus. Novo nascimento. Hoje é noite de ceia. E vocês vão tomar a primeira ceia na vida de vocês. E eu me sinto honrado de poder ser o primeiro a ministrar a ceia de vocês, fazer parte da história de vocês, fazer parte da carreira cristã de vocês. Como eu sempre falei para vocês, o batismo não é o fim, mas é o começo. Começo de uma nova vida, João. Novo andar, mudanças novas, mudança de pensamento, ideias. Que tudo seja feito para o Senhor. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que vocês vieram fazer, pergunta para Jesus. Jesus, o que eu faria? O que o Senhor faria no meu lugar? Lembra? Guardem isso no coração de vocês. Andem na presença do Senhor. Cresçam. Busquem conhecer o Senhor. Nasçam a cada dia novamente. Que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês, para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria chamar aqui o pastor Carlos, que estará orando e consagrando o pão e o suco ao Senhor. Feche teus olhos, Pai. No nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. Te adoramos por este momento de comunhão, por este momento em que ouvimos a Tua palavra, e o Senhor sempre nos dá um puxão de orelha, porque nos ama. Senhor, em nome de Jesus, consagra estes elementos, este pão, este cálice, que o Teu filho ou Tua filha, sabemos que é uma representação do que acontecerá no céu, mas Senhor, que o Teu filho, a Tua filha, ao participar, receba graça, receba força, receba mais um mês de força, que uma gota do Teu sangue possa passar nesse corpo, até se houver pessoas enfermas em nosso meio, possa ser curado nesta noite, em nome de Jesus. Consagre esses elementos, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aqueles que não vão participar da ceia, aqueles que ainda não foram batizados, que não desceram as águas ainda, eu tenho certeza que vai chegar a tua vez, vai chegar o teu tempo, vai chegar o teu momento. Mas por enquanto você não pode participar da ceia do Senhor, você pode se assentar. Você que ainda não foi batizado, você que não desceu as águas, você pode se assentar. Os irmãos vão estar entregando o pão e o suco para você. Receba em nome de Jesus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a tua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de
Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a tua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está, e eu não temerei. Pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade, ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Glória ao teu nome. Glória a Jesus. Aleluia. Meu amado, aqui você pode glorificar a Deus. Daqui você pode dignificar o nome dele. Aqui você pode dizer: Jesus, obrigado. Jesus, eu te amo. Aqui você tem a liberdade para adorar. Aqui você tem a liberdade de glorificar a Deus. Jesus, obrigado pela vitória. Obrigado, Senhor, por ter morrido por mim lá na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não levou em conta os meus pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não levou em conta o tempo da minha ignorância. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor não tem me tratado segundo os meus feitos, segundo aquilo que eu mereço,
mas o Senhor tem nos tratado segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Meu amado, não deixe de participar da ceia. A ceia do Senhor, ela é para você. Muitos deixam de tomar a ceia porque estão fracos, porque pecaram, porque não têm ido à igreja. Não. Você tem que participar da ceia. É verdade, nós não somos dignos da ceia do Senhor. Nós não somos dignos do corpo e do sangue do Senhor. Não somos dignos. Mas porque Ele é bom, você pode participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento no qual nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão, uma introspecção, e fazemos uma autoanálise. Como é que está a tua vida com Cristo? Como está a tua vida com Jesus? Se você partir hoje, você tem certeza da tua salvação? Como está a tua comunhão com Cristo? É o momento de você pensar. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele nos perdoa de todo o pecado. Aleluia. É de todo o pecado. Basta você pedir perdão, é simples. Senhor, me perdoa, me dá graça, me dá força. Oh Senhor amado, que eu venha me comprometer mais com a tua obra, que eu venha me comprometer mais com a tua palavra. Esta é a hora. Por isso você deve tomar a ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice do Senhor. Paulo chega a dizer: pois o que recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Naquela noite, da qual o Senhor Jesus já estava preparado, porque Ele sabia o que lhe aguardava. Naquela noite de quinta-feira, Ele sabia o que aguardava na sexta-feira. Ele seria crucificado, mas no entanto Ele levantou o pão aos céus, Ele deu graças a Deus, graças a Deus, mesmo sabendo que Ele ia sofrer o martírio, mesmo sabendo que Ele ia sofrer morte de cruz, Ele ainda deu graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus, pois essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Aprenda a dar graças a Deus.
Ele tomando o pão em suas mãos, levantando aos céus e dando graças a Deus, ele disse: este pão representa o meu corpo que é moído em favor de vocês. Dele comemos. Graças a Deus, graças a Deus. Ele morreu pelos teus pecados, Ele morreu pelos teus erros. Por isso você pode dar graças a Deus para Ele. Por isso você pode agradecer a Jesus por isso. Amados, a ceia ela tem dois sentidos. Sentido horizontal, ela cria comunhão entre os irmãos. Sentido vertical, é a comunhão da igreja com Deus. Nós temos o costume, o hábito de trocar o cálice com o irmão, porque, como eu sempre falo para os irmãos, o bem que eu quero para mim, eu quero para você. A minha vitória é a tua vitória, e a tua vitória também é a minha vitória. Então, quando eu te abençoo, eu aprendi com o Senhor Jesus que quando eu te abençoo, eu também sou abençoado. Por isso, não perca a oportunidade de abençoar o teu irmão. Quando você abençoa ele, você também é abençoado. Troca o cálice do teu irmão. Deseja a ele toda sorte de bênção, prosperidade, saúde, alegria. Abençoa a vida do teu irmão. Troca o cálice com ele. Deseja a ele toda sorte de bênção. Que ele tenha saúde. Que as portas do emprego, do trabalho, que ele tenha prosperidade. Para que tudo vá bem na família dele. Abençoa. Abençoa, e certamente você também será abençoado. Ame o teu próximo, assim como Jesus te amou, ame também.
Perdoa, Senhor, meu Deus, a vida do meu irmão. Perdoa as suas palavras, as suas atitudes, Senhor. Perdoa. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Oh, Senhor. E aí, Lucas? Oh, que Deus te abençoe, viu? Você continua assim, Jesus. Aleluia. Oh, João. Deus te abençoe. Eu vejo trabalho pela frente, irmão. Família, quando você chegar a Jesus. Amém, amados? Você foi abençoado aí ou não? Mas você abençoou também? Não pode ser egoísta, hein? Querer sua bênção, não querer abençoar o teu irmão. Glória a Deus. Que bonito, amados. Que gostoso isso, viu? Que gostoso, amados. Amados, nós somos unidos num só corpo, numa só fé, numa só esperança, numa só palavra, num só Espírito. É isso que junta essa massa. Nós deixamos de ser batata e agora a gente passa a ser purê. Purê de batata amassada, não é? Quando a gente se junta, um abençoa o outro, um abraça o outro, isso é cura, isso é vigor, isso é alegria, tira a depressão, tira a tristeza. Isso é muito bom. Eu fiquei feliz, o povo abraçando vocês, que estão sendo inseridos no corpo da igreja, viu? Cresçam, desenvolvam seus dons e talentos, em nome de Jesus. Da mesma forma, amados, esse suco que representa o sangue de Jesus, pela fé, que você, ao ingeri-lo, quando ele fizer parte da tua corrente sanguínea, que ele venha te dar vigor, que ele venha te dar saúde física e emocional, em nome de Jesus.
Abramos os nossos cálices. Na mesma noite, o Senhor, tomando o cálice em suas mãos, levantando aos céus, Ele disse: este é o cálice do meu sangue, cálice da nova e eterna aliança. Deus faz uma aliança com você, meu amado, e Ele não quebra a sua aliança. A aliança que Ele fez é eterna, e Ele nos prometeu que viria nos buscar. Ele disse que viria buscar a sua igreja. Ele prometeu que viria buscar a sua igreja. É uma aliança. Ele prometeu que nos redimiria de todos os nossos pecados. É uma aliança. Ele disse que nos salvaria da ira. Isso também é uma aliança. Quando Ele levanta o cálice aos céus, Ele diz: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, aliança do meu sangue, que é feita em favor de vocês, para a remissão dos vossos pecados. Dele tomemos todos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando veio, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. E eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar,